O título gaúcho de 2025 coloca o time de Roger Machado como um dos postulantes aos principais títulos do futebol brasileiro. Essa definição vem da imprensa do centro do país, que a partir do bom futebol jogado pelo time de Roger desde o ano passado, começa a colocar o Colorado entre os postulantes a uma vaga entre os principais times da Copa do Brasil, Brasileiro e Copa Libertadores. Alan Patrick concede uma entrevista para Renata Fã no Jogo Aberto da Bandeirantes e explica como se deu o lance polêmico da bandeirinha de escanteio na Arena da OAS. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal. Faz o que eu sempre te peço, por favor, fica comigo até o final do vídeo, deixa aquele like que ajuda pra caramba o trabalho, sem contar o compartilhamento, né? Aí pode ser nas redes, pode ser nos grupos de colorados, pode ser para os amigos, pode ser para a galera da família, enfim. Daqui a pouco tu sabe que tem alguém que não conhece meu trabalho ainda, compartilha também. Convida ele para estar presente nos conteúdos aqui do canal e pede para ele, inclusive, se inscrever, né? Para ele fazer parte desses mais de 2.000 amigos que a gente já conquistou aqui em março, beleza? Ó, eu quero falar com vocês sobre algumas repercussões que eu vi no centro do país a respeito da performance do time de Roger e principalmente o que o trabalho do treinador colorado fez com que, né, o centro do país começasse a olhar para o Internacional, colocando ele como um dos postulantes aí aos títulos ou aos principais, junto, né, aos principais postulantes aos títulos do Brasileirão, da Copa do Brasil e até mesmo da Libertadores. Libertadores ganhou um peso maior a partir, claro, né, do sorteio, das chaves, dos grupos, né, que foi realizado ontem à noite, segunda-feira, lá em Assunção, no Paraguai, o Inter no grupo F, junto com o Atlético Nacional, junto com o Nacional do Uruguai e junto com o Bahia. Muitos, inclusive, dizendo que é o grupo da morte, é o grupo que é o mais difícil aí entre todos da competição da América, né? O continente, o Inter que busca o seu terceiro título. Eu quero falar, vou começar primeiro com o Milton Leite, tá? Porque o jornalista e o narrador, né, que já passou pela Globo e sim, Sport TV e tal, ele disse o seguinte: das equipes brasileiras, eu colocaria o Flamengo como o principal time do Brasil hoje, o que é uma obviedade, claro. Mas ele também diz o seguinte: o Palmeiras é um time muito forte, até pelo trabalho, né, do Abel Ferreira e principalmente da longevidade do português, né? Mas aí ele diz o seguinte, ó: o Inter está montando um time muito interessante. Ele ganha o Campeonato Gaúcho depois de muito tempo. Acho que mais uma vez a gente vai ter um domínio dos brasileiros na Libertadores e claro que o Flamengo me parece estar nesse momento um degrau acima. Ainda assim, eu acho que o Internacional tem chances, mas o Flamengo está um pouquinho na frente. O Flamengo que vai ser o campeonato, a estreia do Inter no Campeonato Brasileiro, dia 29 de março, lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Inter estreia fora de casa, então já fica aí o grande, né, adversário da Libertadores também no Campeonato Brasileiro. Já o Eric Farias, ele é da Globo, ele colocou o Inter do lado do Atlético Mineiro e também do Flamengo, tá, como um dos favoritos ao título do Brasileirão. E aí isso foi uma declaração no programa Seleção Sport TV. Ele diz o seguinte: ele fez uma análise das campanhas dos 3 campeões estaduais e
Pela estabilidade das campanhas, ele acredita que o Atlético, o Inter e o Flamengo estão um pouco à frente dos demais nesse início de campeonato brasileiro. A fala dele: acho que os 3 campeões estaduais desse final de semana entram bem forte no Brasileirão. Não pelos títulos, mas pelo que demonstraram nas conquistas deles. O Inter e o Flamengo já vêm de um trabalho de temporada passada, enquanto o Atlético começou um novo trabalho com o Cuca esse ano. E acho que começou muito bem. O Atlético só não foi campeão invicto porque no jogo final perdeu para o América Mineiro no jogo final, quando o título já estava garantido. O Inter foi campeão invicto no Sul e o Flamengo só não foi campeão invicto porque no campeonato passado, com o time de Júnior, perdeu. Porém, com o Felipe Luiz e a equipe principal, o time ainda não perdeu. O destaque que fica nessa fala do Eric Farias é que o Inter é o único time dos clubes da Série A que está invicto na temporada. Claro, teve a derrota para a seleção mexicana no amistoso, mas eu estou falando em jogos oficiais. Então, nesse quesito, o Inter hoje é o melhor aproveitamento do Brasil. Claro, levando em consideração toda a diminuição ou todo o rival mais baixo, né, de qualidade no Campeonato Gaúcho, em relação a outros campeonatos, por exemplo, o Paulista e o Carioca são muito mais difíceis do Campeonato Gaúcho. Tá? Mas o Inter do Roger, nesse momento, não pode ser desprezado, que é o único invicto. Também nessa terça-feira aconteceu uma entrevista do Alan Patrick para Renata Fã e para o Ronaldo, no jogo aberto da Bandeirantes. E claro, o Ronaldo perguntou a respeito do gol do Ener Valencia e principalmente do gol do Alan Patrick no primeiro jogo da final, lá na Arena do Oeste, quando ele vem correndo em direção à bandeirinha e dá um grito, né? E todo mundo achava que ele ia chutar a bandeira do Grêmio. E ele diz, inclusive, que nunca pensou em fazer isso. Enfim, vamos ver o Alan Patrick mesmo falando sobre isso. Te liga. Deu muito o que falar nessa imagem aí. Mas, não, primeiro sobre a falta do Ener, né? Foi uma falta ali que estava longe. E o Ener tem essa batida especial aí. Às vezes a gente acaba conversando ali e eu falei para ele, falei, Ener, coloca na direção do gol que nós vamos lá conferir. Mas não esperávamos que fosse dessa maneira. Que precisão, né? Mas, cara, foi uma cobrança espetacular. E a bandeira? Desviou? Foi pensado? Ou você falou, não, vou? Bandeira, cara, na hora ali eu fiz o gol e aí eu saio correndo na direção ali, mas com muito respeito. Boa. Na minha cabeça eu já estava decidido que eu não ia fazer isso. Muito respeito ao nosso rival e só para dar um susto mesmo. Bom, há quem diga, né, que teria começado a Terceira Guerra Mundial. Eu acredito que ia dar uma confusão tremenda dentro do campo, claro, mas que tem outros, né, momentos que já foram desrespeitadas aí as bandeirinhas de escanteio dentro do clássico Grenal. Acho que faz parte, inclusive, até para botar uma pressão, né, e mostrar que ali naquele momento o Inter estava melhor e o Inter estava basicamente dando um grito em relação ao seu rival e fazendo o seu rival ser diminuído dentro da própria casa do rival, mesmo que seja ela alugada. E se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, mais uma vez, deixa aquele like, te inscreve no canal, ativa a notificação e bora lá falar do Internacional, porque sempre tem muito para tratar do Inter por aqui. Assim como em kto.bet.br, tu consegue te divertir pra caramba com as melhores odds, o melhor sistema e principalmente, né, cara, lembrando que é um ambiente para maiores de 18 anos e que tu tem que jogar e te divertir com responsabilidade e moderação. Valeu? Tamo junto. Um forte abraço. Tchau.